interna e você acaba dando de cara com um vírus que você nunca teve contato, por exemplo, ou uma bactéria que você nunca teve contato. Então você nunca desenvolveu anticorpos nem para vírus parecidos com esse vírus, porque ele tava lá fechadinho. Por isso que o pessoal fala que o Covid veio do morcego, porque os caras começaram a comer morcego e, tipo, ninguém come morcego no resto do mundo. Então Não, só pra surgiu corrigir uma parada, Capote, eu acho que eu vi que foi de um outro bicho, Foi do cara. Acho que outro era. pangolim. bicho. Pangolim, pangolim, isso aí. Mas Pangolim, isso que pode você crer, tô comentou é ligado. uma coisa interessante, né? Que se você pegar todas as doenças assim mais, digamos, importantes, entre aspas, elas vieram dos animais. Por exemplo, a gripe suína, dos porcos, a gripe aviária, Exato. das aves. São animais que estão em contato Exato. mais próximo conosco. Quanto maior for a degradação do meio ambiente, mais animais diferentes e exóticos vão estar em contato conosco. Não só os animais da fazenda. Então, a gente não entende, a gente não tem uma bagagem tão grande para poder estudar quais doenças esses animais podem transmitir para a gente, qual a interação que sofreremos essas novas pandemias. E é uma coisa que os cientistas estão discutindo bastante, né? Qual será a nossa Uhum. próxima calamidade, assim, que a gente vai sofrer do próximo animal? Exato. Esse é o pior método, eu acho que, pra morrer. A Renata falou da gente, a gente teve aula de microbiologia, e ela falou que um dos jeitos que a galera fala que é mais fácil da humanidade acabar é biologicamente. Vir um vírus e acabar com a humanidade inteira. E eu acho que esse assim, é o pior jeito de morrer, cara. Porque é É o meio jeito triste, né? assim. Parece meio patético. É meio patético, né? Tipo, todo mundo só morre por causa de um bichinho desse tamanho. Tipo, pô. Que nem sabe se nem dá pra dizer se um vírus é vivo ou não, porque é um RNA, Morreu por um sei lá. bagulho, por um Um objeto. Ele bagulho coloca na gente e objeto, morre. é. Isso acaba voltando naquele problema que a gente já tinha comentado, que é realmente da educação, porque estão fazendo estudos sobre isso, estão mostrando qual é a origem, né, desses vírus, mas só que ainda assim hoje em dia tem gente que acha que foi criado em laboratório para atacar outros países. É um problema que vai afetar muito, entendeu? Quem sabe qual vai ser nossa próxima pandemia? Porque, beleza, a gente teve algumas aí, teve uma agora. Se a gente continuar entrando em locais que a gente não deveria entrar, a gente pode ter outra. Inclusive, eu tava escutando um podcast que fica a recomendação aí. Não é um podcast tipo conversa igual o nosso, nem nada de entretenimento assim, nesse estilo. Era um podcast que era uma simulação, tipo uma atuação, uma conversa. É um podcast do Seu Jorge com uma atriz lá também famosa. Chama Paciente 63. E ele fala que ele veio do futuro. Basicamente, você escuta as sessões de terapia dele com a terapeuta, que é a outra música, eu esqueci o nome que faz o papel. E aí, a terapeuta tá tentando curar dele. Ele tem um delírio que ele tem certeza que ele veio do futuro, né? E aí ele fala como que tá o futuro. Só que ele fala de um jeito tão bom que você começa a pensar assim, meu, tipo, óbvio que não, né? Porque é uma atuação. Mas até a paciente começa. A paciente não, até a doutora começa a se questionar se ele realmente veio do futuro, porque ele fala uns bagulho que faz muito sentido. Inclusive, eles falam do Covid, falam que o Covid foi a primeira grande pandemia, e depois a gente começou a grande era das pandemias, pós-Covid, que são um monte de pandemias que vêm uma atrás da outra. E aí até que veio a mais forte, que acabou com 80% da população. Então, é só coisa ruim. Aí inclusive ele fala que ele voltou pro passado para tentar fazer as coisas darem certo, né? Justamente essa visão pessimista que traz. Tipo, eu lembrei disso e tô dando a dica para escutar, porque é muito interessante e ele não é só uma visão aleatória sobre o futuro. Faz pensar, né? Faz pensar, porque ele linka com coisas que tá acontecendo agora, sabe? Você se sente muito dentro, porque ele fala do Covid, ele fala que não, foi só o começo, enfim, é muito legal. E traz essa ideia aí das pandemias e quão é o grande perigo De certa delas, forma, sabe? essa visão de 80% das pessoas serem extinguidas é uma visão pessimista, mas de certa forma para o planeta é uma visão otimista, né? Porque Exato. nós teríamos meio que um restart, né, da nossa população e nós voltaríamos a crescer, porque da maneira que o que já foi dito anteriormente, a nossa população está mais crescendo do que diminuindo, na grande maioria dos países, né? Alguns estão a diminuição da população, né, como o Japão, os países muito desenvolvidos por questão de cultura, também no espaço, né, do Japão, que é uma ilha minúscula. Isso também é um tópico interessante, né, que a distribuição geográfica, por exemplo, no nosso país, ela se concentra basicamente em, sei lá, 30% do país e o resto é basicamente usado para agricultura
ou são Exato. florestas, quer dizer, pouquíssimas áreas ainda são florestas, né? Infelizmente. Isso já diz muita coisa sobre a gente, sobre o ser humano, né? Tipo, ele se concentra e usa o que tá em volta. Tem hoje tecnologias que a galera tá lançando de agrofloresta. Uhum. E querendo ou não, velho, você ser ambientalmente correto é você ser eficiente, né? Pô, a eficiência é o que o mercado quer. O mercado só não muda pro meio ambiental porque não tem incentivo. O problema é que pra pular pro lado ambiental você tem que investir muito, mas depois você acaba ganhando muito. Esse é o problema, eu acho que os investimentos começavam de pouco em pouco, tá? E você consegue fazer subir uma indústria, por exemplo. E aí, só que quando é pra você se tornar verde, vamos dizer assim, sobre o meio ambiente, é um passo muito grande que você tem que dar. Só que a eficiência que você ganha é extrema. Eu comecei a estudar, fiz estágio em uma empresa de agroindústria e os caras, eles pegam a caldeira para queimar o bagaço e aí esse calor que é feito, ele é reutilizado para mover uma outra turbina para gerar energia. Uhum. E aí, tipo, o bagaço que sobra da criação depois vai pro biodigestor, o biodigestor faz biocombustível. E os caras reaproveitam, mano, quase tudo, porque o setor da agroindústria já é muito avançado, tipo, é muito bem estabelecido. Só que pra eles, tipo, por exemplo, agrofloresta, qual que é o incentivo de você vir com uma agrofloresta se a plantação no curto prazo é muito mais vantajosa em relação ao preço? Tem pesquisas falando que a agrofloresta é muito mais eficiente do que monocultura, porque você economiza com fertilizante, você economiza com pesticida, porque atrai, sei lá, animal, então, tipo, você consegue meio que manter um ecossistema, um mini ecossistema ali. Então, tipo, você percebe que o que eu falei de um passo grande pra você ter uma grande eficiência e hoje em dia é passo pequeno porque é curto e tem uma visão a curto prazo? Cara, falta isso, da gente olhar pro futuro e eu não sei por que a gente não olha pro futuro. Sinceramente, que nem o que eu falei no começo do podcast. Pô, a gente sai de uma palestra ambiental, ninguém fala, pô, não entendi, não saquei o que é pra fazer. Todo mundo fala, caramba, isso é muito óbvio. A gente vai morrer daqui a um tempo, tá todo mundo vendo, só que a gente olha e tá tudo normal. Então eu acho que a gente tem que acordar, cara, exigir medidas públicas sobre isso e correr atrás. E não adianta ser só, que nem a gente falou, você fazer sua ação. Pô, vamos estimular outras pessoas, vamos estimular político, vamos entrar pra política, não sei. Às vezes a gente tem tanta gente boa ouvindo a gente, sabe? Que fala, pô, não vou entrar na política porque a política é um bagulho sujo e tal. Mas, pô, só é sujo porque a gente tem essa impressão e só atrai a galera suja. Vamos começar a atrair gente legal e gente, pô, que a gente curte mesmo, pra trazer esse lado ambiental e fazer, porque a gente sabe, cara, que ambiental não é só o nosso nicho. Não somos hippies querendo abraçar a árvore e, oh meu Deus, aplaudir o sol. A gente quer viver. Realmente, eu acho que vai ter que ter algum fator político intervindo no futuro para fazer as pessoas realmente darem valor para a causa ambiental, porque o que é difícil nesse exemplo aí da agrofloresta que você deu? Você mesmo disse, o primeiro passo ele vai começar diminuindo a sua eficiência, o seu lucro e tudo mais. É difícil para uma empresa, uma grande empresa fazer isso, porque os concorrentes vão estar, nossa, beleza, aí sim, ficou para trás. Enquanto você tá lá tentando lutar pelo meio ambiente. Então, vai ter que ter uma intervenção para fazer todo mundo parar e falar, agora vai ter que ser desse jeito. Se não, é aquilo que a gente falou. Se eu fosse escrever um livro sobre distópico, eu acho que eu deixaria só 20% aí da população vivendo no final para aprender a lição. E talvez essa seja a nossa evolução. Diminuir agora, sobrar um pessoal para contar a história e voltar disseminar pessoas pelo mundo, só que agora sabendo do problema que teve, que agora vai ter que ser feito de direito, né? O sistema imune. Então, de certa forma, a natureza ela tá realmente se ajudando, né? Se ela conseguir terminar boa parte da gente, é uma coisa positiva. Eu me paro pensando nisso, de como a natureza, ela é autoajustável, assim, sabe? Um ecossistema dá um pouco errado, tem superpopulação de algum animal, começa a ferrar o outro, começa a não ter, destruir a cadeia trófica dos animais, que cresceu, vai superpredar a espécie que era a presa dela, e aí essa presa não vai poder mais fertilizar o solo, e aí acaba destruindo o ecossistema. Mas muitas vezes isso acontece e a natureza dá um jeito
de fazer. Não tô falando que é uma deusa, natureza, mexendo a mão, mas isso acontece meio que automaticamente, sabe? A população cresceu e aí surgiu um vírus justamente por causa desse crescimento que vai controlar. É muito louco isso, porque as pandemias podem ser enxergadas dessa maneira, sabe? Como um sistema imune, né? Como um sistema imune, Tipo, tá dando errado, uma espécie tá crescendo demais, uma espécie tá crescendo demais. É que vai ter, assim, a população, ela cresce a uma função exponencial, né? Aí ela não consegue mais a oferta de alimento, né? Os recursos naturais não tá dando conta de ofertar para nós, os seres humanos, mediante ao crescimento nosso, né, em termos de quantidade de pessoas na Terra. Enfim, aí vai ter que acontecer algumas pandemias, talvez, né? Algumas guerras, quem sabe não, né? Se for pensar, o Thanos, a gente trazendo aí a cultura dos filmes da Marvel, o Thanos nada mais é do que o planeta Terra, então. Ele é a pandemia, né? Eu ia falar o sistema imune do planeta Terra. Ele tá falando assim, olha, gente, tá dando caos. Ó, 50%, você tem chance de 50% de 50% da população vai morrer. Não sei quem vai ser aleatório, é vocês que decidem. Mano, é por isso que o Thanos é um vilão muito da hora, porque ele é bem construído, sabe? A visão que ele tem, a vontade por trás do que ele tá fazendo, não é um bagulho completamente sem nexo. Não tô defendendo o que ele tá fazendo, pelo amor de Deus, porque é genocídio. Só que faz sentido, sabe? A gente pensar. Ele pensou em um jeito errado de solucionar o problema, entendeu? Que é exterminando uma parte da população. É o jeito mais fácil. O jeito mais fácil. O jeito mais fácil e mais. Não ético. Exato. E é aí que ele tá. Ele é um personagem, um vilão muito atual, né? Eu lembro que quando eu assisti o filme, eu pensei nisso. Caraca, ele realmente ele tem uma causa que faz sentido com o que a gente tá vivendo hoje em dia, que é superpopulação. A superpopulação da nossa espécie. A gente só cresce exponencialmente e aí, a gente não vai parar nunca até não caber mais gente no planeta e não ter recurso suficiente pra todo mundo. Vai chegar a um limite, né? Porque as pessoas estão parando de ter filhos. Tipo, vão ter, tipo, 1 filho, 2. Aí um filho já começa a diminuir, né? Outras pessoas têm 2, enfim, vai meio que estabelecer. Mas volta naquele negócio que a gente tá falando. E aí, a gente vai mudar o padrão de consumo? Como é que vai ser? Não é todo mundo que vai poder ter uma Lamborghini hoje em dia. Então, é justo uma pessoa ter uma Lamborghini? É sustentável? Como é que a gente vai decidir isso no futuro? É muita brisa, sabe? É muito... Então o futuro é comunista. O futuro é comunista, gente. Vocês têm que entender que o futuro é vermelho. É importante salientar que nós não estamos propagando nenhum tipo de propaganda política. Acreditamos que um futuro melhor para a humanidade seria um novo sistema político. Nossos ouvintes podem até participar e inventarem esse novo sistema, que realmente nós estamos precisando de uma coisa que não seja mais na base polarizada que nós estamos vivendo. A gente tem que ser comunista, entendeu, gente? Esquece. Isso é brincando. O moleque tem até cabelo vermelho, o capitalismo... O moleque tem até cabelo vermelho. Mas o capitalismo, mano, a gente vai voltar naquele assunto, né? De tipo, não tem muito o que fazer. Até não quero repetir muito, né? Então nem vou tocar. Eu até esqueci, não vou tocar no assunto, porque senão vai repetir.